Pessoal desta amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Hoje vai ser difícil, né? Quero agradecer aos meus pastores por essa oportunidade. Irmãos, hoje o negócio vai ser difícil de pregar, porque a vontade que a gente tem é de ficar ali só recebendo. E eu sei que a igreja já sentiu manifestada a glória de Deus essa noite. E o Hilton cantou uma música que eu disse assim: o Senhor é bom o tempo todo. Quando ele falava do Santo dos Santos. Porque o Senhor, nessa tarde, o meu esposo, ele sempre me ajuda nas pregações. E ele me ajudou nessa tarde. E às 5 horas da tarde, eu sentei e eu não consegui olhar para a pregação e ministrar. Eu digo, meu Deus, é agora, 5 horas da tarde. E eu olhava para ele, ele olhava para mim, eu olhava para a ministração que ele tinha me ajudado a montar e não foi. Às 5 horas da tarde, o Senhor trouxe a pregação que essa igreja precisava ouvir, o que eu precisava ouvir, porque você tenha certeza, quando o Senhor ele ministra para a igreja, ele já ministrou no pré-eleitor, né? Que é sobre o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, que é o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. E eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Aleluia. Ezequiel, capítulo 11, versículo 16, que diz assim: portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, ainda que eu os lance para fora entre as nações, e ainda que os espalheis pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras por onde forem. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Quem me conhece, né, que já me ouviu pregar outras vezes, sabe que eu sempre digo a mesma coisa. Para mim não é fácil. O Kyle brinca, né? Ele diz assim, mas parece fácil quando a gente olha, mas não é. Não é, porque levar a palavra de Deus é diferente de palestrar. Levar a palavra de Deus traz um peso da eternidade, que a gente não consegue nem imaginar. Mas o Senhor, nessa tarde, Ele falou muito comigo nesta palavra, muito mesmo, porque eu vou contar um pouquinho do contexto histórico desse versículo que está escrito em Ezequiel. E vocês vão entender por que foi tão emocionante ouvir o Senhor, além da sua palavra, ministrar nos nossos corações e dizer que no Santo dos Santos é o meu lugar. No Santo dos Santos é o seu lugar. No santuário de Deus. Irmãos, Ezequiel, esse contexto histórico aqui foi dado ao povo de Israel. Como muitos sabem, eu não sou a mestre lá de casa, o mestre é meu esposo Giovanni, que maneja bem a palavra. Mas o Senhor nos dá essa graça, essa misericórdia, quem fala é Ele, tá? Então, como muitos sabem, no contexto histórico do povo de Israel, existiu um tempo que aquele povo, ele foi levado cativo para a Babilônia. O Senhor, por muito tempo, já vinha advertindo o povo de Israel, pedindo, falando, exortando a eles a obediência, exortando o povo de Israel a uma conexão com Deus, exortando o povo de Israel a um encontro com Deus. Faz tempo, né, que ele dizia que eles deveriam se consertar com o Senhor. E o Senhor começou a falar comigo bem aqui. E eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar com alguém aí. Que assim como o Senhor falava para aquele povo, insistentemente, que Ele queria uma aliança nova. Ele queria renovar a aliança daquelas pessoas com Ele. Eu tenho certeza que o Senhor hoje marcou um encontro com alguém para que a sua aliança seja restaurada, seja renovada, que você venha ter um encontro com Deus de verdade. Então o Senhor já vinha falando para aquele povo há algum tempo, até que não teve jeito. Por sua desobediência, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Eu não vou me prolongar dentro do contexto histórico, mas o povo foi levado cativo para a Babilônia. E vocês sabiam que antes de eles serem cativos, aquele povo continuamente ia ao templo do Senhor, ao que eles consideravam o seu santuário,
o seu grande santuário, e eles iam ali, porque uma vez por ano, um sacerdote representava aquele povo diante de Deus, e esse sacerdote, conta o contexto histórico, ia ao Santo dos Santos, buscar diante de Deus a expiação pelo pecado daqueles povos. E as pessoas ficavam esperando ansiosas aquele sacerdote sair, porque se ele saísse com vida, é sinal de que ele tinha entrado sem um pecado sobre si, e ele vinha trazendo ali para aquele povo o perdão, que ele entrava no Santo dos Santos, né? E aquele povo foi levado cativo para a Babilônia, mas, no entanto, eles não puderam levar o seu templo. No entanto, eles não puderam levar a arca consigo. No entanto, eles não puderam colocar aquele templo grande, glorioso. Como muitos sabem, a estrutura do templo de Salomão representava uma grandeza, representava grandiosidade, representava o esplendor, tudo dentro de uma era em que eles viveram, e eles não puderam levar isso consigo. Eles foram cativos, humilhados, tristes, e o Senhor, dentro desse contexto, diz para eles: portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, ainda que eu os lancei para longe entre as nações, e ainda que eu os espalheis pela terra, todavia, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. E é dentro desse contexto que o Senhor vem falar conosco. Vocês sabem, não tem como a gente pregar sem, às vezes, contar um pouquinho do contexto da nossa vida. Um dia desse, numa reunião de líderes, né, o pessoal estava falando todo sobre o seu comportamento no decorrer desse ano e de toda a igreja. E eu lembro que eu disse para os meninos, para o pessoal que estava lá, gente, todos nós sabemos que temos um espinho na carne. O próprio Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Todo mundo sabe qual é a sua fraqueza, em especial qual é a sua fraqueza espiritual. E eu disse para eles que a minha fraqueza era a inconstância. Uma hora eu estava muito feliz, outra hora eu estava muito triste. Uma hora eu estava muito ativa, outra hora eu estava no meu claustro, né? E eu contando para eles, nesse momento foi que o Senhor trouxe esta palavra. Porque para aquele povo, os judeus, estarem espalhados longe de sua terra, estarem dispersos no meio das nações, estarem distantes de um templo agora destruído, significava enclausuro, significava tristeza, significava solidão, significava apatia. Eu não sei qual é a sua solidão hoje. Eu não sei qual é a sua apatia. Eu não sei qual é a tua tristeza. Eu não sei qual é o motivo de você estar sozinho. Eu não sei qual é o motivo de você estar se isolando, como muitas das vezes nós fazemos. Mas o Senhor diz, aonde ires, nas terras que estiveres, espalhado como estiveres, eu serei o seu santuário. Ele diz assim, e ele diz uma frase, todavia, eu serei o seu pequeno santuário. E o Senhor, quando a gente fala pequeno, a gente sempre tem uma noção de afeto. Não pequeno no sentido de não importante, mas pequeno, quando a gente fala de pequeno, a gente tem uma sensação de afeto, né? Então, quando o Senhor disse que Ele seria o seu pequeno santuário, sabe, você já parou para se perguntar? O Giovanni mesmo estava conversando comigo hoje à tarde, e ele dizia assim, você já parou para se perguntar por que que Deus, Ele não desistiu de você, mesmo sabendo que você ia pecar? Ou Ele não sabia que você pecaria? Ou Ele não sabia que você ia desobedecer? Ou Ele não sabia que você ia se afastar? Ou Ele não sabia que você iria desistir? No entanto, ainda assim, com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade, seu esplendor, Ele diz, eu serei seu pequeno santuário. Não porque Ele é pequeno, mas porque eu e você somos pequenos. E o Senhor, Ele não se reduz em majestade, mas Ele se reduz para nos compreender, para que nós percebamos que o Senhor, mesmo com toda a sua grandeza, Ele diz, eu sou pequeno santuário. E pequeno para quê? Para que eu caiba dentro de você, porque você é pequeno.
Eu sou grande, no entanto, eu não habito em templos grandes, em templos feitos pelas mãos dos homens, em templos grandiosos, mas eu sou o seu pequeno santuário. Eu estou aqui dentro de você. O meu santo dos santos começa dentro de você. Então, o Senhor está dizendo, a obra é de dentro para fora. A Maíra costumava dizer uma frase que tudo muda quando você muda. Tudo muda dentro do seu contexto ao redor quando você muda. Então, a nossa transformação, ela é de dentro para fora. Eu trouxe aqui uma frase, deixa eu ver se esse negócio aqui liga, de Spurgeon, que me tocou muito, e eu vou ler para vocês. Que diz assim: e ainda, por tudo isso, o Senhor pode ter enviado o castigo em amor, em nada, mas exceto em amor. E Ele pode intentar com isso, não a nossa destruição, mas a destruição da nossa carne. Não a nossa rejeição, mas o nosso refinamento. Não a nossa maldição, mas a nossa purificação. Irmãos, vocês já pararam para pensar que se o Senhor não desse as lutas que você está vivendo, você não estaria próximo de Deus novamente? Você já parou para pensar que quando as coisas vão bem, nós temos o hábito de descansar e parar de buscar? Já parou para pensar que quando as coisas estão muito fáceis, nós esquecemos daquele que nos criou, daquele que nos formou? Aí o Senhor vem e aperta o cinto, que é para você lembrar que a glória é dele, tudo é para ele. Ele vem e estreita as coisas para o nosso lado. E nós, como pequenos, miseráveis, como seres minúsculos, nos colocamos diante de Deus e pedimos por socorro. Então o Senhor estava trazendo para aquele povo um exílio. O Senhor trouxe para mim um exílio. Quem sabe o Senhor trouxe para você um exílio. Mas Ele diz, olha, eu não trouxe para a sua destruição, mas para a destruição da sua carne. Para que você perceba que eu quero trabalhar em você. Aí o Senhor traz o sofrimento para o seu refinamento. Não existe um momento que a gente fica mais crente do que quando a gente está passando por prova. Quando as coisas estão difíceis, a gente se achega diante de Deus. De repente, eu não posso generalizar essa frase, né, esse contexto, mas é comum que isso ocorra. Então, o Senhor, Ele diz que Ele vem fortalecer as nossas vidas através dos nossos exílios. O Senhor, Ele tem uma promessa para as nossas vidas, assim como Ele tinha uma promessa para aquele povo. E quando nós lembramos do santuário, o que é que nós lembramos? Nós lembramos do refúgio. Aquelas pessoas, elas ficavam esperando, voltando dentro do contexto histórico, elas ficavam esperando aquele sumo sacerdote sair. Elas esperavam que ele trouxesse o perdão para os seus pecados. Elas esperavam que aquele sumo sacerdote intercedesse diante de Deus para que eles recebessem o perdão e eles tivessem uma nova chance de recomeçar. Eu não sei vocês, mas comigo acontece muito. Às vezes eu fico com vergonha de recomeçar. Eu não sei se acontece com vocês, é só comigo. Mas comumente eu digo, Senhor, de novo. Eu pensei que dessa vez ia, Senhor, mas de novo, sim, de novo. Porque todos os dias o Senhor renova as nossas forças. Todos os dias Ele renova as nossas forças. E a palavra de Deus diz que ainda que o choro dure a noite toda, a alegria vem pela manhã. E Ele faz isso para que você não se prove capaz, mas que Ele mostre para você a sua fraqueza, a sua incapacidade. E adiante disso, o nome dEle seja glorificado. Porque você olha para si, você olha para a situação que você está vivendo e você recorre a Deus e você clama e você ora. Então o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas, através do nosso sofrimento, através do nosso cativeiro, através do nosso exílio, como aquele povo viveu. Muitos sabem que antes do povo de Israel se concentrar novamente em Israel, em Jerusalém, eles estiveram espalhados pelo mundo. Eu tenho certeza que muitos conhecem, inclusive, o contexto histórico de humilhação, de prisão, de morte em massa dos judeus. E ainda assim, no meio desse caos, o Senhor repetia, eu serei o seu pequeno santuário. O templo foi destruído, mas eu estou aqui com você.
Então, não sei o que você tem passado e, de repente, eu não sei o que você vê como destruído. Eu não sei qual é o templo que você olha e pensa está destruído. Mas o Senhor, Ele traz essa palavra. Eu serei o seu pequeno santuário. Porque santuário, dentro desse contexto, significava refúgio. E sabe uma outra coisa que santuário significava? E é nesse ponto que aquela música falou muito comigo. Santuário significa intimidade. O Santo dos Santos ficava dentro de um lugar do templo, por detrás de um véu, um lugar silencioso. A única coisa que eles ouviam era o tilintar dos sininhos que estavam no cinto do sumo sacerdote. Porque se aquele sininho parasse, era sinal de que ele tinha morrido e eles tinham que puxá-lo por uma corda. Mas era um lugar silencioso. Era um lugar onde ele só ouvia a voz do Pai. Era um lugar de intimidade. E o exílio faz isso também. Ele faz com que a gente se achegue ao lugar de intimidade. Qual foi a última vez que você esteve no lugar de intimidade com o Senhor? Aquele cantinho do seu quarto. E você disse aquelas palavras que só Ele entende. Qual foi a última vez que você nem conseguiu dizer palavras, que só as suas lágrimas naquele deserto falaram por você? E uma lágrima fala mais que 1000 palavras, muitas das vezes, diante do Senhor. Então, o santuário que o Senhor tem falado, ele é lugar de intimidade. Se você tem passado por um momento muito difícil, talvez o que te falte é a intimidade. E como é que você vai ser íntimo de uma pessoa se você não passa tempo com ele? Se você não o conhece? Se você não investe tempo na sua presença? Não é gastar tempo, é investir tempo na sua presença. O Hilton cantava uma música que dizia assim: se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar. E eu digo, Deus, qual foi a última vez que eu ofertei ao Senhor aquilo que me custou? E quando eu falo custo, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sacrifício. Qual a última vez que você olhou para você e se viu ofertando ao Senhor algo que te custou? Que foi realmente um sacrifício para você? Então o Senhor, Ele diz primeiro, santuário é lugar de comunhão. Santuário é lugar de intimidade. Santuário é lugar de misericórdia. Porque é lá que o Senhor derrama as misericórdias sobre as nossas vidas. Assim como foram no tempo antigo, e fazendo uma analogia para o nosso tempo presente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, como já dizia o salmista Davi, no momento que ele pecou e ele estava isolado, quando ele pecou contra o Senhor ali com Batseba, alguns já conhecem essa história, e eu já falei também sobre esse trecho em algumas pregações, porque é um texto que me chama muita atenção, e que sempre que eu estou passando por um momento assim muito difícil, em que eu acho que eu não tenho perdão, não, eu vou lá e Senhor, igual tu fez com o salmista Davi, estende as milhões das tuas misericórdias sobre a minha vida. Senhor, estende a tua misericórdia e não aparte de mim o teu espírito, porque se tirares de mim o teu espírito, não há nada de bom que sobre. O que há de bom aí em você, sem o Espírito Santo de Deus? O que tem de louvável na sua e na minha vida sem a presença de Deus? Então, irmãos, muitas vezes o Senhor nos traz a esse momento e Ele diz, olha, santuário é lugar de misericórdia. Então, o santuário, o pequeno santuário que o Senhor diz, que o Senhor prometeu que seria nas nossas vidas, é aquele lugar de misericórdia, aquele lugar em que o Senhor te chama para estender sobre a sua vida as suas misericórdias. E não há pecado, não há falha, não há erro, não há nada do que você tenha feito, ou eu, que Ele não apague com a sua infinita misericórdia. E tem mais uma boa notícia. Eu sei que você vai fazer de novo, porque eu também vou. Eu sei que hoje nós estamos, hoje nesse momento desse louvor, várias pessoas fizeram um encontro íntimo com Deus, um concerto. E eu sei que nós, um dia após o outro, vamos esquecer dessa emoção, daquilo que nós sentimos e vamos pecar de novo e vamos fazer de novo. Mas a boa notícia é que o Senhor diz, a minha misericórdia é estendida sobre a tua vida. E Ele não é como homens. Homens perdoam e lembram.
Eu perdoo, mas sempre que tem oportunidade eu jogo na cara. Não é assim? Sempre que eu tenho oportunidade eu lembro, já te perdoei aquela vez. O Senhor não faz isso, irmãos. Ele perdoa e perdoa mesmo. Ele perdoa e lava. Ele perdoa e torna mais alvo do que a neve. Ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Ele perdoa e é como se você tivesse nascido agora. Então, que o perdão e a misericórdia do Senhor seja reconhecido nas nossas vidas, porque santuário é lugar de refúgio, santuário é lugar de intimidade, santuário é lugar de misericórdia e santuário é lugar de adoração. No Santo dos Santos é o nosso lugar, porque Jesus rasgou o véu. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para nos representar. Porque Yeshua morreu na cruz para que nós tivéssemos livre acesso ao Santo dos Santos. Porque Ele morreu numa cruz para que o Santo dos Santos viva em mim. Para que eu possa adorá-lo. Irmãos, então não espere o domingo à noite vir nesse templo, nesse santuário para adorar o Senhor. Eu não sei se alguma das meninas já teve essa experiência. Eu digo meninas porque é comum as mulheres fazerem o serviço de casa. Mas eu não sei se você já tiver essa experiência de botar um som bem alto e você está lavando aqui a sua louça e de repente você está dizendo glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você pensa que não é mais a água da torneira que está caindo sobre a louça, é tuas lágrimas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas isso é adoração. Adoração não é só você vir aqui no domingo e louvar 1 hora por dia. Adoração é quando você vai para a sua casa, você vai entoando o nome do Senhor. Adoração é quando você está no serviço, você começa a glorificar e de repente você não está mais trabalhando, você está adorando. Adoração é quando você não contém as suas lágrimas dentro de um ônibus, porque você lembra daquele que te formou e você começa a adorar e de repente você está chorando. E a gente nem sente vergonha. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas seja o lugar que você esteja, porque ele diz, olha, o meu santuário, o meu santuário está em ti. Eu sou um pequeno santuário, pequeno para que caiba dentro de você. E aí o Senhor nos dá mais uma notícia. Se o santuário é lugar de adoração, e o Santo dos Santos é o lugar daquele que nos formou, como é que está o teu templo? Como é que está o teu santuário? Dentro do contexto histórico que a gente já falou, o sacerdote, quando estava em pecado, ele era fulminado lá na hora. O sininho parou de bater, as pessoas perceberam que tinha silêncio absoluto, puxava, era o corpo do sacerdote. Porque o Santo dos Santos não comunga com pecado. Aonde o Santo dos Santos se encontra, o pecado se extrai. Então o Senhor, Ele sempre nos convida a fazer essa autoanálise. Como é que está o Santo dos Santos? Como é que está o seu tabernáculo? Como é que está o seu santuário? Como é que está a sua casa diante do Senhor? E quando Ele fala com a igreja, irmãos, Ele já falou comigo. Vocês podem ter certeza que toda vez que o Senhor, Ele me traz uma palavra aqui, Ele já me bateu bastante lá atrás. Como eu disse para vocês, eu tenho esse negócio aí. Geralmente o pastor briga comigo, a Maíra também. Fernanda me disse até seja bem-vinda. Mas eu reconheço a minha fraqueza. Eu sempre digo, Senhor, quando eu estiver escondida lá, quando eu estiver lá na minha fraqueza, que os irmãos estiverem sentindo minha falta, você pode dar ataca. Porque não existe lugar melhor que a presença do Senhor. Sabe, eu passei por uma situação, eu não vou contar toda a história não, porque eu sei que o testemunho edifica mais quem está falando do que quem está ouvindo. Mas eu passei por uma situação e eu estava muito triste, muito chateada. E eu disse assim, eu não vou orar. Eu não vou orar porque toda vez que eu estou chateada, eu estou triste, eu oro. Isso está errado. Eu tenho que orar quando eu estou bem. Isso é na minha cabeça, é imatura de cristã. Também não vou falar com o Senhor, porque Ele vai dizer, agora que tu está triste, está chateada, tu vem a mim, né? Então eu disse assim, também não vou orar. Aí eu coloquei uns tracinhos assim na parede, né, de 21 dias. Como eu tenho dificuldade de fechar os ciclos, eu tenho que ter data para começar e data para terminar. Porque senão não fecha e eu deixo o projeto pelo meio do caminho. Eu coloquei os tracinhos assim na parede. Eu digo, Senhor, se esse negócio de oração funciona, eu vou saber agora. Eu não orei quando eu estava triste. No outro dia eu já estava sentindo uma alegriazinha, eu comecei a marcar os tracinhos. Né? Aí eu estava no 5º tracinho e nada. Eu digo,
Porque assim, eu realmente não devo estar muito bem não, porque o Senhor não estava me ouvindo. Aí no sexto tracinho, 1h da manhã, eu recebo uma mensagem. Não, isso não é de Deus. Mas eu vou assim mesmo. No mesmo dia, minha mãe me faz uma ligação. Aí o Senhor me acordou 2h da manhã. E Ele mandou eu te dizer que é para tu parar de dizer que isso não é de Deus. Porque quando eu te respondo, não é porque você merece. Porque a minha misericórdia se estende sobre a tua vida, mesmo sem eu merecer. Então o Senhor, Ele diz isso para você essa noite. A misericórdia dEle se estende sobre a tua vida, mesmo sem tu merecer. Se estende sobre a tua vida, mesmo Ele sabendo que você vai desistir de novo. Mas Ele não desiste, que é o melhor. Mesmo que eu seja inconstante, o meu Senhor é constante e Ele me alimenta. Né? Mesmo que você tenha seu calcanhar de Aquiles ou seu espinho na carne, como dizia Paulo, o Senhor não desiste. Então, meu irmão, levanta a cabeça, que o ano de 2022 está bem aí. 23, né? 22. 22 está bem aí para a gente trabalhar para o Senhor e recomeçar e jogar tudo que a gente tem alimentado como culpa dentro do nosso ser. Coloque diante do Senhor, coloque no Santo dos Santos, coloque no seu santuário e vamos recomeçar. É o que o Senhor tem dito, vamos recomeçar no ano de 2023, fazer uma grande obra para o Senhor. E, por fim, aceite, larga de ser orgulhoso, aceite o pequeno santuário que o Senhor tem te entregado. Porque muitas das vezes nós julgamos-nos incapazes da presença do Senhor, porque nós somos mesmos incapazes de receber o Senhor. Nós somos imerecidos daquele sacrifício de Yeshua por nós na cruz. Mas Ele não nos dá porque merecemos. Ele nos dá porque Ele nos ama. Porque outro motivo, um Criador, alguém que tem toda a natureza aos seus pés, alguém cujos rios se curvam diante da sua grandeza, alguém cuja natureza se inclina para adorá-lo, alguém cujo todos os anjos que estão no céu derramam sua face diante dele em adoração. Alguém que tem todo o poder, que tem a eternidade curvada diante de si, que tem o tempo obedecendo ao seu mandar, porque outro motivo Ele não desistiria de você, um mero pecador. Porque Ele nos ama, e é esse amor que o Senhor Ele nos convida a aceitar nessa noite. Então tenha em sua mente, o Senhor, Ele é o teu pequeno santuário. A promessa de Deus para a sua vida essa noite é essa. Eu não vou mais me prolongar. Eu quero que a igreja fique de pé. Que o pastor Fábio venha. Eu não sou famosa por pregações longas, irmãos. Pode vir, meu pastor. E que a igreja fique de pé. O pastor vai continuar esse momento com vocês de adoração. Eu sei que quando terminou o louvor, nós já estávamos alimentados. Mas o Senhor te convida essa noite a restaurar o teu pequeno santuário, a mudar a tua história de vida, ainda que no futuro você precise repetir isso novamente, mas o Senhor te convida e te diz, eu sou o teu pequeno santuário. Amém? Que a graça do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas.